Olá, mulheres de Deus, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda a mais um dia de cronograma Bíblia Todo Dia. Hoje, mulheres, nós vamos falar sobre Gênesis capítulos 10 e capítulo 11. E desde já eu quero falar que eu cometi um pequeno erro. Ontem não era somente o capítulo 9, mas o capítulo 9 e 10. Então, como ontem eu não mencionei o 10, hoje, que seria só o capítulo 11, eu vou falar sobre o 10 e sobre o 11, e tá tudo certo no nome de Jesus, tá? Não esqueçam de me comunicar quando houver algum errinho, tá? Que vai acontecer bastante. Muita correria, vida louca de mãe, de empreendedora. Gente, é uma correria, mas o Senhor vai sustentar. No capítulo 10, mulheres, justamente foi por isso que eu escolhi um dia da semana colocar 2 capítulos, sendo um deles o capítulo 10, porque este é mais um daqueles capítulos que vem cheio de nomes, né? E fulano, gerou ciclano, aquela partezinha que vocês não gostam de ler, que muitas vezes acham desnecessário, ou que saem lendo na correria, atropelam o nome, é aquela loucura. Mas aqui nós vamos ver a descendência, né, dos filhos de Noé. Nós vamos ver que os filhos de Noé tiveram filhos e estes geraram filhos e foram tendo e foram, né? E aí é importante porque essa descendência aqui no capítulo 10 vai mostrar que aquela terra que ficou quase sem ninguém depois do dilúvio, agora já estava novamente sendo povoada, certo? Então não pulem essa geração. E nós vamos ver, amadas, que no capítulo 10, versículo 8, vai falar de Nimrod, certo? Foi valente caçador diante do Senhor, daí diz-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse nome, amadas, se você for pesquisar o significado de Nimrod, tem a ver com rebelião. E este fundou 4 cidades, certo? E Babel, nós vamos falar aqui no capítulo 11, tornou-se a capital da Babilônia, certo? Então, Nimrod, ele foi o primeiro fundador de um reino, assim como Caim, né, um dos seus descendentes, foi o primeiro a construir uma cidade. Nimrod, evidentemente, essa cidade, mulheres, se destacou pelas atitudes ousadas e corajosas, né, desse homem. Então, ele se destacou como alguém valente, como alguém poderoso, né, como alguém ali que tinha o seu certo poder. E aí também chama-se atenção para esse personagem que nós vamos ver que daí, mais uma vez, começa-se uma geração ímpia sobre a terra. Porque nós podemos nos perguntar por que o Senhor naquele tempo acabou com a geração que se afastou dele, que não tinha temor a ele, e hoje o mal existe novamente. Justamente por conta daquilo que o Senhor observou, que dentro do ser humano ele tem a maldade por si só. Então, mais uma vez ali começava-se uma geração iníqua, começava-se uma geração boa, mas também uma má, certo? Outro ponto que eu quero aqui esclarecer para vocês é que eu falei aqui no resumo bem recente que o Senhor ele disse que o espírito dele não iria mais agir, né? Não estaria para sempre no homem, por isso ele diminuiu a idade do ser humano. E aí eu falei para vocês, se eu não me engano, 120 anos. Porém, quando nós vamos ler aqui no capítulo 10, nós vamos ver que alguns viveram mais do que isso. Nós vamos ver que alguns viveram 200 anos, viveram... mulheres, estou pulando. Isso aqui já é no capítulo 11, mas eu vou continuar explicando. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 11, que também é de hoje, que alguns descendentes vão viver 206 anos. E aí você vai me perguntar, Jéssica, e aí? No caso... É verdade que o Senhor ele diminuiu a idade, né? Nós vamos ver que os outros personagens, eles viveram 900 anos, como eu já expliquei. Aqui existe uma grande redução, né? Mas passa sim um pouco de 120. Alguns passaram de 120. E aí, com o passar do tempo, é que essa idade ela vai decaindo mais e mais, tá certo? Essa explicação aqui para ficar claro para vocês. E vamos chegar no capítulo 11, sobre a Torre de Babel. Amadas, a Torre de Babel, nós vamos ver que
Vai começar assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Todo o povo que existia na face da terra não era como hoje, que cada um tinha sua nação, cada um tinha sua língua, cada um tinha seu dialeto. Não. Naquela época, todos falavam a mesma língua, ou seja, existia um entendimento comum. Todos se comunicavam, todos se entendiam. Certo? E aí nós vamos ver que a partir daqui é que vão haver a origem das línguas diversificadas. E no versículo 2 vai dizer: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Siná. E aí você se pergunta, eles quem? Partindo eles quem? Que a Bíblia não fala o nome. Eles, todos esses povos aí que foram mencionados no capítulo 10, justamente a descendência dos filhos de Noé. É esse povo aí que se diz respeito a esse pronome eles, ok? E aí eles chegaram para os outros e disse assim: vamos fazer tijolos? Quando eles viram que era possível fazer tijolos, aí eles disseram o quê? Os tijolos vão nos servir de pedra e de argamassa, e disseram mais, né? Vamos então edificar para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos o nosso nome célebre, tornemos o nosso nome conhecido, que nós ganhemos fama por conta disso. Ah, isso, mulheres, isso aí chamou a atenção do Senhor. Porque essa intenção do coração desses homens mostrava ali um orgulho, uma rebeldia, uma ambição desenfreada de chegar ao topo, né? Então você vê que a ambição é também desde o início de tudo. E também, quando eles dizem assim, e vamos edificar para nós uma cidade, uma torre, para que nós não sejamos espalhados pela terra. Para que nós não sejamos espalhados pela terra. Aí quebra um mandamento do Senhor, que desde o início o Senhor está falando. Sejam férteis, multiplicai-vos e enchei a terra. Sempre o Senhor estava falando isso. E aqui eles estão querendo quebrar isso que o Senhor falou. Então isso ia de encontro, ia bater de frente com muitas coisas que agradavam o Senhor. Então o Senhor não permitiu. Então o que foi que o Senhor fez? Eis que esse povo tem a mesma linguagem. E isso apenas é o começo. Então era apenas o começo de uma grande rebeldia. E o Senhor disse: eu não vou permitir. Então o que ele fez? Ele trouxe confusão. Quando o Senhor ali trouxe com que eles tivessem linguagens diferentes. Certo? Desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem do outro. E aí, a partir daquele momento, eles tiveram várias línguas. E cada um começou a falar na sua língua que o Senhor deu ali para cada um deles. E ninguém entendia mais nada. Certo? Foi assim que se começou essa diferenciação, essa multiplicação de línguas, tá bom? E ali o Senhor os dispersou. Eles não queriam ficar todos juntos num lugar só e não serem separados, pois além do Senhor confundir, já que eles tinham o mesmo entendimento, o Senhor os dispersou. Cada um foi se afastando. E é por isso que um foi para um lado, um foi para o outro, e ali foi tendo essa questão de cada povo sua língua. Tá bom? E chamou-lhe isso por nome de Babel, né? Porque Torre de Babel, ele significa confusão. E eu acho muito interessante que vai demorar... Olha o meu gato. Falha nossa aqui, viu, gente? Eu tenho 2 gatos. Mas eu tenho aprendido no devocional, quando eu gravava devocional, às vezes eu me estressava porque eu queria que o áudio saísse perfeito. Mas eu não tenho uma casa que não tem um bebê chorando, que não tem um gato miando, que não tem um cachorro latindo, que não tem uma vizinha fazendo barulho. Então vocês me entendam, tá bom? Ainda não tem um estúdio, é um sonho meu. Louvado seja o nome do Senhor que um dia dará certo. Mas por enquanto é isso. Mas vamos lá. Vai demorar um pouco nós chegarmos no livro de Atos, mas vai acontecer uma coisa em Atos que quando o Espírito desce, né, quando ali existe o mover do Espírito Santo em Atos 2, quando há o dia do Pentecostes, para quem conhece sabe do que eu estou falando, vai haver um entendimento, né? Todos vão ser cheios, vão começar a falar em línguas e cada pessoa vai ouvir e entender na sua própria língua. Ou seja, lá estavam falando em línguas e cada pessoa, quem não estava no Espírito não entendia nada, porque era uma língua estranha. Mas quem estava no Espírito, cada um entendia na sua própria língua. Ou seja, esse desentendimento, essa confusão que o Senhor ali colocou como castigo na Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, o Senhor ali
em Atos ele faz o contrário, ele traz um entendimento para que todos sejam cheios. É bem interessante isso. E aí nós vamos continuar com mais descendência de mais um filho de Noé, certo? E é aquilo que eu falei. E no versículo 31, a partir do versículo já 27 por aí, nós vamos ver falar sobre Terá, né? Que Terá era pai de Abraão. E aí já começa a se mencionar o nosso próximo personagem, que agora nós vamos ouvir e ler muito sobre ele, que é Abrão, que depois vai ter seu nome mudado por Deus para Abraão, certo? E Sarai, que virou Sara. Então, a partir de agora, você já viu mencionar ele aqui no capítulo 11, no finalzinho, e a partir de amanhã nós vamos começar a estudar sobre ele, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.